Do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o tema de amanhã é 3:24 e 3:25, a paz. Primeiro é a paz. Continuo a ver-me toda cheia de miséria e não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorado Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É pensamento mais impiedoso que qualquer morte. Não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz, perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem todo bem. Como poder viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos senti uma agonia de morte, todo o meu interior transtornado, porque amava Jesus. E ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: Paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a alma enche de Deus, a alma que a possui. Então a paz enche de Deus a alma que a possui. Eu não entendo como que a Luísa fica então nesse estado, se ele fala isso. Parece que serve para nós, mas para ela não serve. É muito estranho. Não entendo, gente. A Luísa, para mim, é uma incógnita, porque se ele fala que se a pessoa tem Jesus, está em paz, por que que ela não sente a paz que nós sentimos? Eu tô tão em paz o meu caminho com Jesus agora. Nossa, mais do que nunca, eu tô tão em paz, tão segura, tão tranquila. Antes eu ainda tinha alguma inquietação, mas agora eu nem tô tendo mais, sabe? Qualquer dúvida que vem, mando embora, porque eu sei que tô acostumada a saber que qualquer sentimento, qualquer dúvida tem que ser mandada embora, porque é tudo mentira, é ação da vontade humana que vem atrapalhar. Aí eu mando embora, sabe? Fico presa em Jesus. Agora, por que que ela fica assim, né? Ai, Jesus, é uma coisa estranha. Eu acho que é alguma coisa que foi feito nela para ela ficar como se estivesse num estado de miséria, de purgatório constante. Maior do que o purgatório, de inferno quase, assim. Ela foi colocada num estado sentimental de que ela não tem a segurança nenhuma de que Jesus está, né, na criação, nas pessoas, no sacramento, que Jesus está na terra. Eu acho que ela perdeu toda a referência ali, toda. Alguma coisa foi feita na Luísa para ela ficar desse estado, né, nesses pensamentos tão absurdos dela, né? E ele fala para ela ficar em paz. Não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. Mas então ela não possui Deus. Então o que acontece com ela? Ela é tão ruim assim que ela não é capaz de segurar Deus dentro dela. Mas quantas vezes Jesus mostrou que estava lá dentro dela e ela não acredita? O que falta nela? É fé? O que é isso, né? Senhor, que mistério. E como o relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente. Olha só, pois nada menos devo perder-te a ti. E nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se o faço, faz-me entender que eu mesma afasto-me de ti. Olha só os pensamentos dela. Porque com a paz me encho de Deus e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Olha como ela é. Uau! Oh, meu doce Jesus, quanta paciência necessita contigo. Meu Deus! Porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que eu esteja em perfeita calma e paz. Olha só. Olha o que ela fala com Jesus. Ele foi embora como relâmpago. Que coisa, né? E ela é impertinente, né? Ela é brava. Olha lá, pois nada menos devo perder-te a ti. E nem sequer por isso o senhor quer que eu me perturbe nem me inquiete. E se eu faço isso, então o senhor está me fazendo entender
que eu me afasto de ti por minha própria culpa, né? Porque se eu não me encho de paz, né? Então eu não tenho Deus. E se eu estou inquieta, então eu estou cheia de tentações diabólicas. Nossa, quanta paciência você necessita contigo, Senhor. Que situação. Tem misericórdia, Luísa. Ela é difícil, né? Aí quando chega no outro dia, né? Encontrando-me no meu estado habitual, sinto-me a sair de mim mesma. Senti-me a sair de mim mesma, encontrei o meu adorável Jesus, mas como me via cheia de pecados diante de sua presença, agora ela se sente cheia de pecados. Em meu íntimo senti um forte desejo de me confessar com o nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a Ele, comecei a dizer minhas culpas. Então, ela estava se sentindo realmente um pecado e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim, com o rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma. E não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito fraca, enferma. E junto com ela adoecem as virtudes que tenha adquirido. Nossa, imagina. Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la, nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Já pensou? Que horror? Nossa. Enquanto dizia isso, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sei sequer explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou a sua mão direita e abençoada e pronunciou as palavras da absolvição, depois acrescentou: Assim como o pecado fere da morte a alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes. E isto, mais ou menos, segundo as disposições da alma, assim opera a virtude do sacramento. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida, depois que Jesus me deu a absolvição. Não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas graças. Então ela se voltou, né, a entender que ela tinha pecado, depois de tudo que ela falou, tudo que ela pensou. Aí ela, no outro dia, já estava confessando os pecados, né? 2 dias depois, ela estava querendo confessar os pecados para Jesus. E aí Jesus atendeu, explicou para ela quanto é grave, né? Que é um abraço venenoso, o pecado mortal, né? Um pecado é um abraço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também as virtudes da pessoa. Já pensou todas as virtudes que você conquistou, que você está habituado a realizar, vão morrer também, né? Pode todas morrer. Então aquela prudência que você tinha pode matar. A paciência que você tinha pode morrer, né? Meu Deus, já pensou que dor, né? Mas se é um pecado venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito fraca e enferma. Então, se é venial, também faz mal, tá vendo? E adoece as virtudes, não mata, mas fica todas doentes. Que dor, gente. É muito triste, ó. Não, não vale a pena, né? Realmente, só o pecado pode ferir, né, deixar doente pela venial e matar a alma, um pecado mortal. Nada mais pode danificá-la, só o pecado. Nada mais a torna ignominiosa e odiosa diante de mim. Então, Deus não gosta da alma pecadora. A alma pecadora é feia, é horrível. Estava vendo, né, o cara lá, o pecado dele era, ele era no fundo, no fundo, no fundo da adega, num buraco, mas não falou qual era o pecado dele, uma alma do purgatório em formato de cobra. Apareceu, e a cobra queria matar a moça, né, a freira. E aí ela recebeu a visão, né, de uma alma no purgatório em formato de cobra que queria matá-la. Quase matou ela, enforcada. Aí ela rezou e aí por pouco não morreu. Aí depois ela percebeu que aquela cobra era uma alma do purgatório e era um frei dominicano, um monge dominicano, que estava no purgatório quase perto do inferno, né? Muito monstrengo aquela cobra, né? Virou uma cobra. E aí ela rezou por ele, o máximo que ela pôde, né, tal. Daí no outro dia ele aparece em forma de gente. E ele ainda está atormentado. Aí ele leva ela onde ele cometia o pecado. Mas ele não falou qual era o pecado dele. Mas era uma parede no fundo da adega que ficava debaixo da lavanderia, numa portinha que descia lá para a adega e que não fala qual é o pecado,
né? Mas eu acho que é pecado de impureza, pelo que deu para talvez para perceber, deveria ser masturbação, alguma coisa assim, né? Que dor, gente. Que dor, né? Pecado grave. E deixou esse homem em formato de cobra, uma cobra mortífera, nojenta. Então, olha só, é ignominiosa e odiosa diante de Deus. Então, ela pode até ter se salvado, tá no purgatório, mas está lá na última camada do purgatório, quase próxima do inferno, não se sente segura, não se sente segura de que Deus a perdoou, ainda está se sentindo odiosa, odiosa, horrível perante a Deus, né? Com aquela imagem de cobra. Então, gente, é o pecado que faz isso. Não vale a pena o pecado, não vale a pena. Enquanto dizia isto, eu compreendi a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicar. Horrível. Ai, que nojo. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá vida e cura às feridas. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacramento da confissão. E restitui também o vigor às virtudes, glória a Deus. Mas é segundo as disposições da alma, se ela confia, né? Se ela acredita. Aí assim vai operar a virtude do sacramento. Então depende da disposição da alma. Isso é muito sério também. Parece-me que minha alma recebia nova vida depois que Jesus me deu absolvição. Não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sejam sempre lhe dadas graças. Então que a gente concentre realmente impedir essa graça de Deus, né? De viver plenamente essa vida em unidade com Deus, sem pecado algum, gente, sem pecado algum. É o que Deus quer de nós, sem pecado algum. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 de junho, volume 3, capítulos 24 e 25. Capítulo 24, 3 de janeiro de 1900. A paz. Continua a ver-me toda cheia de misérias. E não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É mais, pensamento mais impiedoso que qualquer morte, não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz. Interessante assim porque, né, a gente sempre, eu fico prestando atenção aqui que é interessante como é, né, é a questão do ser humano, que acha, principalmente assim, vamos dizer assim, que vive na vontade humana, que as pessoas que têm, até mesmo buscando a santidade, mas ainda está na vontade humana, né? Buscando
tá ali na santidade das virtudes, está na vontade humana ainda, né? E a gente vê que a criatura tende de centralizar muitas coisas, assim, se colocar no centro das situações, assim, tipo assim, o mundo gira ao meu redor, né? Tudo que acontece, a culpada sou eu tenho culpa, né? Então, é tão interessante porque se a gente vai observar, né, as místicas, você que está buscando santidade, tem muito disso, né? De que, uma casa que eu disse, Jesus não vem porque ela era culpada, ela fez alguma coisa que desagradou Jesus. Aí eu me lembrei de São José também, né? São José também tinha disso. Então, assim, é interessante, né? Porque a pessoa acha logo, se coloca ali como a causa ali, né? Que, né? Se coloca ali, né? Eu sou culpada, né? Se coloca num patamar assim, né? Nossa, eu sou muito importante, né? Do ponto de Jesus não veio é por minha causa. Tipo assim, eu achei, é uma coisa que eu sempre, que eu tava observando, né? Que eu já observo que o místico tem isso, né? Quem tá a santidade das virtudes tem disso, né? O ser humano em si mesmo gosta mesmo de se colocar no centro e acha que as coisas giram em torno de si, né? O mundo gira ao seu redor, né? Se coloca, né, num patamar assim de muita importância, né? Assim, tipo, sou tão importante ao ponto de que todas as coisas que acontecem, né, é para mim, é dito para mim, é porque é minha culpa, é por minha causa, né? E aí São José tem a mesma coisa, que eu lembrei que eu estava na leitura de São José, e aí Jesus estava bem pensativo, estava bem sério, meio triste, né? Porque ele estava ali, né, com o pai, em colóquios com o pai, enquanto ele trabalhava na carpintaria lá com São José. E tinha momentos que Jesus ficava assim com um aspecto muito triste, porque estava ali, né, vendo, né, as almas ofendendo a Deus, né? Tava ali em conversações com o pai em seu interior, ele estava vendo, né, ali as almas, e aí estava muito triste porque as almas estavam pecando, ofendendo a Deus. E aí, para São José, José pensava que ele tinha feito alguma coisa. Né, ele estava tão preocupado que Jesus estava assim, acho que foi alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu devo ter ali desagradada a Jesus, ao meu Jesus, né? Então é muito engraçado, né, as coisas do humano. E, e mais também, né, em toda essa aflição aqui de Luísa, né, a gente sabe também que é uma reparação, né? Porque esse estado de privação é o estado de privação das almas mesmo, né? Das almas que estão privadas de Deus. Então ela vive, sente essa dor, né? Também. E vive isso até para reparar. Porque quando eles estão privados de Deus, tá aí nas suas vidas humanas, né? No mundo, não querem saber de Deus e são indiferentes, não sentem dor nenhuma, né? Realmente não vem na lembrança Deus, né? E ela não, ela sente essa dor de privação, que parece que é a morte, né? Que ali parece que se pôs ali, que ela tá falando aqui, né? Que o interior dela foi posto em armas pela perda de Jesus. Então, assim, ela tem essa consciência, né? E ela quer Jesus, ela sabe que ela precisa dele, que ele é o único sumo bem, e que ele é o bem, é a vida, é o tudo, e ela quer ele, né? Ela não fica indiferente. Então é uma reparação também, né? Esse estado dela de privação, né? Para reparar em nome de tantas e tantas almas que estão privadas de Deus e não sofrem por essa privação, né? Elas sentem todas as dores, o interior se põe em armas, é uma guerra interior muito grande por causa, né, das paixões, dos pecados, aquela fragilidade da alma, as almas em trevas, mas elas estão na ignorância e não entendem, né, que toda essa guerra interior, né, essas armas, né, que ali que se põe em guerra no interior da alma, e toda essa confusão, essa desordem é por causa justamente, vamos dizer assim, dessa privação, dessa vida afastada de Deus, né? Então, assim, elas não têm essa consciência, né, de que tudo isso é por causa também de pecados também, mas as almas são infelizes, né, por não ter essa vida com Deus, né?
porque fica buscando paz e felicidade no mundo e elas não encontram. E continuam privadas, infelizes, perturbadas, agitadas, mas não entendem. Elas buscam, ficam buscando nas coisas, em bebidas, em pessoas, essa paz, essa felicidade, né? Ficam querendo buscar consolo, mas buscam nas coisas erradas, né? Não entende que toda essa infelicidade é porque, né, é uma vida afastada de Deus, né? Uma vida de pecados e prazeres. Então, tudo isso é consequência, essas perturbações, né? E a paz é Deus, né? A alma que está em paz é uma alma que tem Deus na alma, contém a Deus na alma, né? Então, é triste, né, essa condição. Mas as pessoas estão totalmente, assim, inconscientes ali, totalmente ignorantes, não tem essa ciência, né? De que essas perturbações é tudo por causa dessa privação, né? Que elas se privam de Deus, né? Por causa dos pecados, por causa das suas escolhas, né? Das suas vontades, né? Aí ela continua aqui. Ó, que morte cruel é este pensamento para mim. É mais pensamento mais impiedoso que qualquer morte. Não ver mais Jesus. Não ouvir mais a suavidade de sua voz. Perder aquele do qual depende minha vida também. Não tem consciência, né? E do qual me vem todo bem. Como poder viver sem ele? Então, realmente, né? Como poder viver? Não tem como viver sem Deus. É uma vida assim tão, né? Assim, tão terrível, tão cheia de perturbações, né? É realmente uma vida desgraçada, né? É uma vida sem graça, sem a graça que é Deus, né? É uma vida desgraçada, uma vida de trevas. Ai, que tristeza, né? Como posso viver? Então a gente não tem como viver sem Deus, né? Porque Ele é a nossa vida, Ele que nos dá a vida, Ele que nos sustenta, né? Nos apoia. Ele é o nosso apoio, Ele é o nosso tudo, né? E as almas não entendem isso. E elas estão em busca disso, né? Em busca desse apoio, dessa paz, mas, né? Nas direções erradas, né? E elas não estão encontrando, né? Não encontram porque, né? Essa paz só vai ser encontrada em Deus. Enquanto as almas não compreender isso, né? Vão continuar, né? Essa situação que a gente está vendo do mundo, né? Vai continuar dessa forma, nessas guerras, nessas perturbações, agitações, pânicos, né? Transtornos aí, tudo porque, é, né? Estão querendo buscar a paz no mundo, nas criaturas, em coisas, nos prazeres, né? Então, essa paz só vai ser adquirida, vamos dizer assim, conquistada na alma, quando elas compreenderem, né? Que a única paz verdadeira está em Deus, né? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos senti uma agonia de morte, todo o meu interior transtornado, porque amava Jesus, e ele, no lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: Paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como a flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui, tá vendo? Então, a alma que está em paz, ela se enche de Deus, por estar em paz, porque Deus ele não age, não trabalha na perturbação, né? A perturbação, né? E ali Deus ali é totalmente assim, como é que eu posso dizer? Ele não é compatível, né? Então Deus ele só vai, né? É, penetrar na alma, é, fazer morada no alma, trabalhar no alma, se ela dá essa liberdade para ele. E a perturbação, ela impede, né, de Deus agir, né? Ela fica perturbada e ela não se dispõe diante das perturbações, ela não fica disposta, né? Ela fica ali agitada, na cegueira, né, surda, né, não enxerga, não escuta. Então Deus fica impedido, né? E a paz não, a paz faz a alma se encher de Deus porque tá ali, né? Tudo em harmonia, em equilíbrio, a alma tá em paz. Então,
ela vai estar atenta, né, diante daquela paz, ela vai estar atenta, ela vai ouvir a Deus, vai enxergar a Deus. Então, essa paz, né, vai se encher de Deus, porque ela vai estar toda atenta para Deus ali, né? Vai prestar mais atenção, né? Os ouvidos vão estar mais aguçados, né? Ela vai poder, vai enxergar, vai compreender, né? Ela vai escutar o eco da voz de Deus, porque tá tudo em paz aqui dentro da alma, nada tá ali naquela agitação, não tem agitação dentro dela, né? Tá aquele silêncio, então ela vai escutar, vai identificar a voz de Deus, né? E aí a alma vai se encher de Deus, né? Por essa paz. E como relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo pedir-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se o faço, fazes-me entender que eu mesma afasto-me de ti. A Liz é engraçada, né? Então, assim, né? Ela tá aqui, ela entendeu, né? Porque é, é a alma mesmo que afasta Deus, né? Não é Deus que quer, se afasta da alma, é a alma que faz, né? Deus ali, é a alma que se afasta de Deus por causa da perturbação. É como ele falou, né? A alma em paz, ela se enche de Deus. Então, ela não tem como se encher de Deus na perturbação, né? Então, ela mesma, né, estando turbada, ela acaba afastando, ela mesma se afastando de Deus, né? Pela perturbação. Porque com a paz me encho de Deus, e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Aí pronto, né? Aí as perturbações dá toda aquela brecha, né? E aí vira uma confusão, uma perturbação interior, né? Que se põe ali em guerra mesmo, né? E ali ficar exposto, né? A perturbação, a turbação expõe a alma aos perigos. Ó meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar. Então, é entender, né, a resignação, no bom e nem tão bom, né, é ficar em paz diante das situações, se resignar e confiar em Deus, né, não se agitar, não importa a situação, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Trecho 25. 5 de janeiro de 1900. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante da sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a Ele, comecei a dizer minhas culpas e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com o rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Então, meu Deus, o pecado é grave demais, né? O pecado destrói a nossa alma, mata, mata a nossa alma, né? Da morte, né? E com isso também as virtudes também, né? Destrói também aquelas virtudes, né? Imagina, né? Então a alma, vamos dizer assim, ela está na graça, né? Conquistou méritos, virtudes, está crescendo na virtude. E aí, né, num pecado, né? Olha só, um pecado só, o que é que pode acontecer? Você cometeu um pecado só, né? Mata, e assim, instantaneamente a alma. Um pecado grave, um pecado mortal, né? É mortal, já está dizendo, mata, né? É assim, é instantâneo, né? Destrói a alma e destrói as virtudes ali, né? Todas aquelas virtudes que vamos dizer assim, conquistada, que foi ali, né? Adquirindo, perde. Meu Deus, é muito grave, né? O pecado. A gente não tem ideia da gravidade, né? Muito, muito, muito feio o pecado. E aqui não é, tá falando, né? Não é só os pecados graves.
Porque a pessoa pensa que é só os pecados graves, veniais, não tem problema não, venial não vai me condenar, mas debilita a alma, né? Porque a pessoa acha assim, é venial, não tem problema não. E aí vai deixando, né? Vai ali, não fica atenta, vai deixando passar, por não ser grave, por não ser um pecado mortal, né? Mas ela debilita a alma e dá brecha para um pecado mortal, né? Vai debilitando a alma, vai se enfraquecendo, vai ficando débil, né? Vai começando a perder aquela luz e vai ficando ali debilitada a visão dela, vai começando a ver as coisas turvadas, então vai debilitando, vai deixando a alma doente, né? E isso é um caminho para chegar, né? Então, o venial, ele é um caminho, uma brecha que se a gente não cuidar, acaba virando um pecado mortal, né? De venial e venial chega a um pecado grave, né? Então, é esse cuidado que tem que ter, porque não importa o tamanho do pecado, né? Grande ou pequeno, para Deus não tem diferença. Tudo é pecado. É pecado. Tudo é feio diante de Deus. Não importa, grande ou pequeno, é pecado. E desagrada a Deus, né? Mas as pessoas elas só se preocupam com o pecado grave. E o venial vai deixando ali, ó. Não vai dando a devida atenção, né? Mas é muito importante entender isso aqui, né? É tão grave, né? O pecado venial é tão grave quanto, né? Porque ela debilita a alma, deixa a alma muito débil, né? E facilita dela cometer um pecado grave, né? Então é muito sério mesmo. Ó, esse é venial é um abraço que fere, tá vendo? A alma fica ferida, ó, que torna a alma muito débil e enferma. Então fica doente, a alma fica doente. E junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido, imagina. Então as virtudes ficam toda desordenada ali, desequilibrada. As virtudes também ficam doente, fica débil, né? Que tristeza, né? Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Então, o pecado fere e mata a alma. Só o pecado pode matar. E é muito feio, né? Então, assim, é repugnante para Deus o pecado, né? É muito repugnante, assim, é muito desagradável, né? E Jesus ficava assim, né? Mostra, quando ele fica triste, porque Jesus via o estado das almas diante dele. Então imagina ele convivendo, rodeado, vendo tantas almas doentes, tantas almas ali, né? Ali feridas e mortas ali. Então, meu Deus, que tristeza, né? Nada mais pode danificá-la, nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, né? Então, o pecado é odioso para Deus. É odioso, né? O que... Ai, uma tristeza. Senão só o pecado. Enquanto dizia isto, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: assim como o pecado fere da morte a alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes, e isto mais ou menos segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento. É uma bênção o sacramento, meu Deus, né? A gente tem que ser muito grato pelo sacramento da confissão, meu Deus, os sacramentos que Deus deixou na igreja, meu Deus do céu, que graça, que uau, sabe? Se não fosse isso, o que seria de nós, hein? Né? Com essa inclinação, né? Com essa herança que a gente aí herdou, né? Por causa do pecado original. Então, meu Deus do céu, é muito incrível. Então, assim como o pecado é feio e fere e mata a alma, o sacramento da confissão já é o oposto, né?
ela é esse remédio que cura as feridas, né? Que restitui a vida da alma e também das virtudes, né? Restitui tudo da vida, é um remédio, né? Assim como a redenção é esse remédio, foi um remédio para a alma que restituiu a vida, né? Resgatou as almas, né? Da morte eterna. Então, meu Deus, é muito incrível, né? E as pessoas não agradecem, não reconhecem, e ali são totalmente indiferentes para o sacramento da confissão e vai lá de qualquer jeito, né? E vai lá sem ali nenhuma consciência, né, de que aquele pecado quanto fere a Deus e quanto o pecado é feio, né? Mas vai ali preocupada consigo mesmo. Então, assim, né, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Pelos sacramentos da igreja e tudo que ele deixou. Meu Deus, é maravilhoso. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas as graças. Então é isso. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, meu Deus. Meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, né? Por tanto bem, tanta coisa que o Senhor conquistou e deixou para nós aqui, meu Deus. Tantas ajudas para nós, né? Uau, muito incrível. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o glória da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 de junho, volume 24, volume 3, trecho 24, 3 de janeiro de 1900. A paz. Continuo a ver-me toda cheia de misérias, e não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido, que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É mais, pensamento mais impiedoso que qualquer morte. Não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz, perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem? Como poder viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com esses pensamentos, senti uma agonia de morte, todo o meu interior transtornado porque amava Jesus, e ele, no lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. E como relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora, e em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete, e se eu faço, fazes-me entender que eu mesma afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Ó meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Essa agonia de morte, né, que ela sente quando ela fica, né, sem ver Jesus, né, é a agonia que Jesus permite, né, que ela receba como alma vítima, porque é a agonia que Jesus sente, né? É Ele que está sentindo nela essa agonia pelas almas, né?
que estão dessa forma, né? Estão, como assim, despregadas de Jesus, né? Porque na cruz todas as almas foram enxertadas nele, né? Por isso que ele nos redimiu, nos deu a vida, porque nossas almas foram enxertadas com ele na cruz. E aquelas, né, quando, como ele explica, né, no livro das 24 horas da paixão, aqueles pedaços de carne que arrancaram dele naquele flagelo, que ele foi flagelados com 3 instrumentos diferentes, né, de açoite, aqueles pedaços que caíram no chão foram essas almas, né, que já estão condenadas, já estão, né, no inferno, porque ele viu todas as coisas, ele vê lá, né, o futuro, ele vê tudo, né? Então ele já viu e ele sofreu demais por essas almas, né? Então é essa agonia, esse sofrimento que Jesus sente na Luísa e ela acha que é dela esse sofrimento, mas porque ela não entende ainda que viver na divina vontade é assim, né? A pessoa, ela não existe mais, quem existe é Jesus vivendo na criatura. Então tudo que ela passa, tudo que ela vive, né, principalmente sofrimentos, né, é Jesus sofrendo na criatura. Então ela está ainda no início, ela não compreende isso ainda. Jesus não deixou, não iluminou ela nesse sentido, né? Porque ela tem que passar por esse processo. Ela tem que passar também pela purificação também de todo o desapego de tudo, até de Jesus mesmo, né? Então Jesus ele usa de várias formas, de várias maneiras das almas que vivem na divina vontade. Ela só tem que estar ali à disposição dele, aceitar e entender, né, tudo o que está acontecendo, né, para poder corresponder, né, aquilo que ele quer realizar nela. Então, mesmo assim, né, ele ainda apareceu para ela, para fazer ela ficar em paz, né, e dizer para ela que a paz é como uma flor, né, que exala um perfume, né, onde coloca, se você colocar um vaso de flor muito perfumada, né, ali na sua varanda, quando você for na varanda, você vai sentir aquele perfume, né, vai ficar repleto, né, impregnado ali o perfume. Então, a paz também enche de Deus a alma que a possui. Se a pessoa, apesar de toda a situação, de toda circunstância, ela conseguir manter a paz, ela vai estar cheia de Deus, porque a paz é Deus. Então, o não perturbar-se, né, é algo assim de extrema importância, né, por nada, não se perturbar, porque tudo está no controle da divina vontade, né, tudo ele que está permitindo e tem um para quê, né, para que as coisas aconteçam. E ela, como não entende ainda, né, ela acha que é porque ela é pecadora, né, que Jesus não permite que ela o veja por isso. E também porque ela acha que ela não pode, né, nada que acontece com ela não pode nem se inquietar, nem se perturbar, né, mas que se esteja em calma e em paz. Ela não consegue compreender ainda, né, que ela, essa ausência, né, não é motivo para ela se perturbar. Não é porque ela é pecadora que Jesus não está vendo, né, se manifestar para ela sensivelmente, mas é porque ele está neste momento castigando a humanidade. Por isso que ele não aparece para ela, mas ela ainda não tem essa compreensão, porque ela aceitou ser uma vítima. Então ela quer sofrer, mas ao mesmo tempo ela não quer sentir a ausência de Jesus. Então ela diz que Jesus tem que ter que ela tem que ter paciência com Jesus, né? Que ele não quer que ela se perturbe nem que ela se inquiete, mas na verdade é ele que está tendo paciência com ela, né? Porque ela ainda
recebeu o dom, né, de ver na divina vontade. Ela ainda não sabe qual é a missão dela. Ela acha ainda que a missão dela é ser uma alma vítima, né? Porque como ela era muito religiosa, muito uma pessoa assim muito ligada a Deus, né? Deveria ter conhecimento de muitas santas, santos, né? Que foram almas vítimas. Então ela achava que ela era mais uma, né? Como por exemplo, né? Estava vivendo na época do Padre Pio, né? O Padre Pio recebia aquelas chagas, né? Sofria muito, que era uma alma vítima, né? Então ela achava que ela também era, né? Que isso que estava acontecendo com ela era para ser uma santa, uma alma vítima, mas ela não entendeu ainda, né? Que ela ia ser santa, sim, santa da divina vontade, não santa das virtudes, como o Padre Pio, por exemplo, e os outros santos. Ela ia ser uma santa diferenciada, né? A santidade divina, a santidade de Deus, o próprio Deus ela ia receber como um dom, né? Que é o que ele deixou para nós quando ele nos criou, né? Ele deu esse dom, ele colocou em nós esse dom de ter a mesma santidade dele, mas o homem se retirando, né, dessa santidade perdeu, né? Perdeu essa conexão e não confia mais em Deus. Por isso ela fica assim tão aflita, tão, né? Porque não há mais a confiança, mas ao passar do tempo ela vai compreender tudo, né? Ela vai compreender e vai ser a primeira, né, filha da divina vontade, a primeira a receber esse dom de viver a vontade de Deus, né? Depois de Jesus e Eva, desculpa, Jesus e a Virgem Maria, né, que estiveram aqui na Terra, vivendo na divina vontade, a Luísa vai ser a primeira, né, criatura, digamos assim, pecadora, né, a viver, a receber esse dom, né, querendo dizer o quê? Que não é porque a pessoa pode se achar pecadora, como ela diz aqui, né, que ela não vai poder receber esse dom, né? Esse dom é para todos, é para quem tiver a disposição, né, de estudar, de buscar, compreender e viver tudo aquilo que Jesus nos ensina aqui no livro do céu. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 25, 5 de janeiro de 1900, Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu amado, meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante de sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com um rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma, e junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Enquanto isso dizia, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: Assim como o pecado fere da morte a alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e cura as feridas, e restitui o vigor às virtudes, e isto mais ou menos, segundo as disposições da alma, assim opera a virtude do sacramento. Pareceu-me que a minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas as graças. Como eu disse, né, no trecho anterior, né, a Luísa ainda estava no processo de purificação, né, então que todos passamos, né, ao ter conhecimento dessas verdades e querer vivê-las, né, e assim como ela
como ela, né, nós nos sentimos também muito pecadores, nós achamos que não somos dignos de receber um dom tão grandioso, né? Mesmo a Aline pedindo que no início nós façamos, né, uma confissão completa, né? A gente vai sempre ver a nossa miséria, né? Que não são mais pecados, né? A partir do momento que nós entendemos que as nossas misérias são aquela terrinha, né? Que tem que ficar por cima, assim, das sementinhas, né? Para que as pragas, né? E os pássaros não venham e as destruam, né? Essas terrinhas são uma proteção, né? Para as plantas, né? As sementinhas que foram plantadas ali. Então, as nossas misérias são essa terrinha que é uma proteção para que nós não nos ensoberbamos, né? Que nós não fiquemos achando que nós somos melhores do que outras pessoas, porque nós recebemos esse conhecimento e estamos recebendo o dom de viver na divina vontade. Então a gente vai sempre nos deparar com essas misérias, né? Então Jesus ele explica, né, a gravidade do pecado, que o pecado ele fere a alma, né, deixa ela enferma, adoecem as virtudes que a pessoa tinha adquirido, né, desde, por exemplo, a sua infância, se é uma pessoa assim que foi criada, né, dentro de uma religião, numa igreja católica, recebeu, né, ali o conhecimento de tudo, né, sobre as virtudes. Se ela começa a crescer e vai por outros caminhos, né, deixa a religião e começa a cometer pecados, né, mesmo que não sejam gravíssimos, aquilo ali vai adoecendo as virtudes que ela tinha recebido, né, e uma alma doente, né, não é uma alma saudável, né? Então vai danificando, né? Vai se tornando odiosa diante de Deus, essa alma. Porque quando a alma está no pecado mortal, né? Jesus já mostrou isso em outro momento para Luísa, é como se ela estivesse morta e podre, fedendo, né? Aquele pecado mortal mesmo gravíssimo, né? Que nós sabemos, né? Que muitas pessoas hoje, né, já estão é, decididas a viver dessa forma. Então isso torna a alma odiosa a Deus. Por isso ele a rejeita mesmo, né? E manda para o lugar onde estão todas as almas que decidiram, né? Por causa do livre-arbítrio, apesar dele mandar tantos avisos, tantas pessoas, tantas formas, cercando ela de tanto amor, mesmo assim ela prefere o inimigo dele, por exemplo, né? Abraçar o inimigo. Então ela vai para o lugar onde está o inimigo quando a alma se deixa ao corpo. Então, assim como a Luísa, nós compreendemos a feiura do pecado, né? Nós sentimos um sofrimento, né? Que a gente não sabe explicar, como a Luísa, né? Um sofrimento assim que não é nosso, né? Esse sofrimento com relação ao pecado é o pecado das criaturas que Jesus sente em nós, porque é Ele que está vivendo em nós. Então ele sente essa dor quando ele vê as criaturas nesse pecado obstinado, principalmente, dói a nossa alma, mas não é nós, né? Não é nós que estamos sentindo isso, é ele, né? Porque o pecado fere da morte a alma, mas tem o sacramento da confissão, mas a pessoa tem que fazer uma confissão, né, sincera, com arrependimento sincero, né? O que não acontece muito hoje, né? A maioria vai confessar só para dizer que foi, né? E não faz nenhuma reflexão direito, não faz né, uma boa avaliação assim, né, de tudo o que aconteceu com ela, vai de qualquer forma confessar e, e aí não pode restituir o vigor às virtudes, né? Jesus está dizendo, porque não tem disposição da alma, né? Então o sacramento não consegue operar, né, aquilo que ele deveria, porque a pessoa não se arrependeu verdadeiramente. Mas quando ela se arrepende mesmo, sinceramente, então é como que acontece aqui, né? A alma recebe uma nova vida, né? E a pessoa não se sente mais, não sente mais aquele peso, né, na alma dela. Ela fica livre, né? Purificada, nova, para poder
continuar na graça, né? Para poder continuar recebendo de Deus todo o bem, né? Que Ele quer realizar na vida dela, né? Para ela também ser esse canal de bem na vida das outras pessoas, né? Então seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas todas as graças. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 24 e 25. 3 de janeiro de 1900. A paz. Continuo a ver-me toda cheia de misérias. E não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim, que meus grandes pecados tinham me parecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É pensamento mais impiedoso que qualquer morte, não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz, perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem todo o bem. Como pode viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos senti uma agonia de morte. Todo o meu interior transtornado porque amava Jesus. E ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: gente, ela vive uma situação difícil mesmo, né? Meu Deus, ela vive, parece uma situação de inferno, gente. A Luísa é uma incógnita, que assim, realmente é o que a Aline estava falando. O que Jesus fala parece que não serve para ela. Ela não, assim, ela não fica em paz com o que ele fala. A gente vive numa paz tão grande com as palavras de Jesus, mas ela não vivia. Ele estava dentro dela, ele se movia no interior dela, ela via claramente ele se mover no interior dela. Ela sentia o cheiro dele e ela estava falando: ele me largou. Ele não está aqui. Eu perdi Jesus. Jesus não me ama mais. Sendo que Jesus estava claramente dentro dela. E ele falava e parece que ela não entendia. Então é uma coisa assim que parece que ela foi deixada num estado para sentir as penas dos condenados, para sentir a pena de todo mundo, para sentir, ela sentir as penas das almas. E Jesus fala isso em outros trechos. Ele fala, né, que ela tem trechos que ele fala assim, ele fala para ela que a privação que ela sentia ligava as almas de novo com ele. Porque elas, quando se soltam dele, sai do corpo dele, assim, se desprende, né? Ela reparava isso, ligava de novo almas com Jesus. E aí tem outro trecho que ele fala que ela reparava porque muitas estão sem ele e não sentem nada de arrependimento, nem um amor por ele. Ele fala isso, tem um trecho que ele fala, não sei qual é, depois eu vou pesquisar, mas ele fala assim, que tem muitas almas longe dele, almas que ainda assim, imagina quantas pessoas tem hoje na Terra que estão afastadas de Deus, que estão vivendo um pecado mortal, que estão mortas e não estão nem aí, que estão sem Deus e não tá nem aí, e não sofre por causa disso, não tem amor por Ele, estão sem Ele, não, não quer Ele. E aí ele falou para ela que ela ficar sem Ele, e mesmo ela sentia que tava, ele fazia ela ficar no estado que ela sentia que não tava com Ele. E ela sentindo essa falta e chorando, 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 amargada, aflita por causa dele, reparava, porque ela ama ele. Ele não tem esse amor das outras. E aí ela como se fosse reparava, ligava de novo por causa dessa dor que ela sentia. Quando fala assim, igual eu estava ouvindo aqui o vídeo da revelação de Jesus de inferno para uma mística, ele fala,
ele fala para ela rezar, porque tem muita alma que está na mesma situação, no mesmo pecado de umas. Eu entendi assim que era para rezar, porque tinha muitas almas que estão no pecado que leva à condenação e ainda pode para ela rezar para poder reverter isso, né? Aí a Luísa, ela vivia, ela não só rezava, eu rezo, Senhor, pelas almas dos condenados, não, né, que já está condenado, pelos pecadores. Ela sentia a pena deles, de todos nós, né, de toda a humanidade. Parece que ela incorporou a humanidade inteira, assim, que ele fala no livro do céu que todas as almas estão. E ela sentia isso muito forte, porque ela fala assim, ela descreve o interior dela como uma coisa assim, uma pena infernal, sem Deus. Que é o inferno? É o lugar sem Deus. Só que lá eles não amam, eles não chamam por Deus, não quer Deus. E tem muitas almas vivendo na Terra que estão na situação sem Deus e não amam a Deus. E não buscam a Deus. Ela tá e busca por todos. Olha o que ela fala aqui, ó. Meu grande pecado me tinha. Que morte cruel é este pensamento para mim. É mais pensamento mais impiedoso. Não ver mais Jesus. Não ouvir mais a suavidade de sua voz. Ela amava por todos, né? Tem muitos que não tá ouvindo Jesus, não tá nem aí, tá pouco se lixando. E ela não estava ouvindo e estava morrendo de amor, de dor. Por todos, porque ela estava na divina vontade. Perder aquele do qual depende minha vida e do qual vem tudo. Tem gente que perde, que tá sem Jesus, que é o motivo, que depende. Ele é a vida de todo mundo. Então tem um monte de almas que depende da vida dele e não estão nem aí para ele. E ela tá perder aquele do mal do que eu depende minha vida e me vem todo bem. Como posso viver sem ele? A maioria não tá nem aí para ele. Vive a vida por causa de tá recebendo a vida dele, mas não tá nem aí. Ah, se eu perder Jesus para mim tudo acabou. Claro que aí Jesus vem falar da paz, ele vem corrigir ela, mas assim a gente fica no mistério, vendo a luz assim, é um mistério, porque o Senhor fala, me parece que no outro trecho ela tá do mesmo jeito ou pior. Aí Jesus falou: Paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como a flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. A alma que possui a paz se enche de Deus. E como relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe e me inquiete? E se o faço, fazes-me entender que eu mesma afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Ó meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Então ela chega a ser impertinente com Jesus, ela que é impertinente. Ela que é impertinente, né? Por causa dessa dor tão grande que ela tá sentindo, mas é uma dor por causa dele, né? Porque é um mistério, gente, é um mistério, porque ela tá desse jeito, ela fica desse jeito, e ele fala, minha filhinha, a pequena filha da divina vontade. Então, a gente entende assim, o Senhor que queria que ela sentisse isso para reparação, essa dor tão grande que ela sente. Porque parece que ela tá sentindo tanta dor que ela nem entende o que o Senhor tá falando, ela não entende. Ela não absorve aquilo, sei lá. Nossa, meu Deus, é muito. Mas eu fiquei pensando nisso, essa reparação que ela fazia. E que Jesus fala, né? Em alguns momentos do livro do céu, ele fala sobre isso, né? Dessa reparação por causa dessa dor tão grande que ela sentia quando estava privada dele. Mas a gente, né, fica com a palavra de Jesus, mas a gente tem, né, enfim, entender isso aqui, entender. Então é a paz enche a alma a paz a paz chama Deus, né? Uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. A paz, a alma que possui Deus se enche de paz.
Não, a paz enche de Deus a alma que a possui. A paz enche de Deus a alma que a possui. A paz enche de Deus a alma que a possui. A alma que está em paz se enche de Deus. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante da sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas, e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com o rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma. E não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma, e junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado! Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Então ela estava se sentindo cheia de miséria e foi confessar com Jesus. Aí ele veio falar o que o pecado faz na alma. O pecado mata ou deixa a alma muito doente. Se é um pecado mortal, a alma está morta, morta. A pessoa está morta. A alma está morta. Então ela não faz o bem, ela só faz o mal, que ela está morta. Está morta para o bem, está morta para o amor, está morta para as virtudes. Está morta. Mata a alma e as virtudes que se encontram na alma. Então, assim, é uma coisa horrorosa, né? Nossa, que horror, que terrível, Jesus, terrível. As pessoas que buscam a santidade, está buscando a santidade, está buscando viver ali os mandamentos e peca. E aí, na outra semana, confessa. E peca e confessa, e peca e confessa. Estava até ouvindo o Padre Paulo falar que ele ouve muitas pessoas falando que é impossível seguir todos os mandamentos, que é impossível obedecer tudo que os mandamentos falam, que isso é para os heróis, é para os santos heróicos, não sei o quê. E que a pessoa fica tanto nisso que é impossível, que ela acaba desistindo e tentando arrumar outro jeito, sabe, assim, buscando outra forma, amenizando, assim, mas não é tão grave assim, tipo assim, né? Mas ele falou assim que não é impossível. Que todo mundo, que ninguém discute, por exemplo, que a perna foi feita para andar. Que só em um caso ou outro que uma pessoa não consegue andar por causa que tem uma deficiência muito grave, assim. E assim como a perna foi feita para andar, toda a alma foi feita para. Toda a alma tem capacidade de conhecer a Deus, amar e viver a santidade, viver os mandamentos. Que não precisa, assim, que tem os graus de santidade, né? Tem os atletas. Mas andar, todo mundo anda. Todo mundo tem capacidade de andar. Todo mundo. Tem umas pessoas, por causa da disposição e tudo, vai correr, vai voar. Mas andar, que é o básico, tipo assim, é o básico, andar. Todos têm que andar. Parar de se arrastar. Parar de se arrastar. Porque tem muita gente que fala, é impossível, então vou me arrastar e fica se arrastando. Que é uma utopia falar de santidade, de viver os mandamentos, de não pecar, que é uma utopia. Mas não é. A alma fica morta e todas as virtudes que se encontram na alma morrem. Então é muito triste, porque a pessoa tá lá buscando viver ali certinho, tá na graça. Aí de repente peca e perde tudo. Perde a paciência, perde o amor. O amor morre, a paciência morre, morre tudo. Morre as virtudes teologais, morre a esperança, morre o amor, morre a fé, morre tudo. E enquanto fica morta.
Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma. E junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido. Aí a pessoa está buscando a santidade, buscando ali as virtudes e fica doente. Aí acaba. Uma pessoa doente, ela não tem ânimo para nada. Uma pessoa doente não tem ânimo. Então é muito grave também, assim, é muito sério, né, o pecado venial, porque a alma fica doente e ela não tem força para poder continuar no caminho. Ela fica doente. Uma pessoa que está doente é um desânimo, gente. Imagina a gente doente. Qualquer gripe que a gente tem no nosso corpo, você fica desanimado, você não quer fazer nada, você quer ficar só deitada, você fica com desânimo, né? O desânimo. Então a doença também é muito grave, a alma doente, doente. Tem que fazer, vai praticar a virtude, mas tem que ter um esforço assim, muito grande para fazer a virtude, para ser paciente, para ter amor, para. Nossa! Então é muito, muito complicado, né? Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais danifica a alma. Nada mais. Então, as dores, as humilhações, as dores, as cruzes, não danifica a alma. Não danifica. Só o pecado que danifica. A privação de Deus, a privação, né, do sensível, dos sentimentos, a privação de você não estar sentindo ali um ardor quando você reza, não sinto nada, não vejo Jesus, não tenho êxtase, isso não danifica a sua alma. A única coisa que danifica a alma é o pecado. O sentir, como é que fala, a falta de fervor ali, um estado que a alma fica de frieza, né? Não danifica. O que danifica a alma é o pecado. Não danifica as almas. Não danifica estar privado de sentimentos e sensações, de contemplar Deus só com sua inteligência pura, sem sentir nada. Não danifica. O que danifica é só o pecado. Só o pecado a torna ignominiosa, odiosa diante de mim. Só o pecado. Diante de Deus, a alma se torna odiosa. Por isso que a gente vê na revelação do purgatório, né? Como a Aline estava comentando, da pessoa que aparece, a alma que aparece do purgatório, em forma de serpente, em formas horríveis. Que ela aparece assim, como ela tá diante de Deus, horrorosa, odiosa. Aparece assim num estado como ela tá, né, diante de Deus. Como que o pecado deixou aquela alma odiosa, nojenta, tenebrosa. Enquanto dizia isso, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Glória a Deus. Nossa, nossa, é maravilhoso, né? Ter o perdão de Deus, ter a misericórdia de Deus. Depois acrescentou: assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes. Olha que maravilha que é o sacramento da confissão. Então, que as almas entendam isso, sai do pecado, nem que seja qualquer coisinha, nenhum pensamento, porque você vai na confissão e restitui a saúde, restitui o vigor, as virtudes, está tudo restituído, novinho. Aí a pessoa sai, continua, alimenta essa vida que você recebeu, alimenta isso, não deixa entrar nenhum pecado mais, para não ferir sua alma, para não matar e não ferir. A vida da sua alma custou o sangue de Jesus. A gente tem que entender isso, né? A vida que é restituída custou o sangue de Jesus, custou a vida dele. A vida que a pessoa está recebendo é a vida de Jesus, que ele morreu derramando até a última gota de sangue. Então a alma tem que confessar, se arrepender, a gente tem que confessar, se arrepender, todas as almas, né? A gente faz essa reflexão na divina vontade com o intuito assim,
de alcançar todas as almas. Nesse momento que você está refletindo o que Jesus está falando, recebendo essas palavras que Jesus está falando, todas as almas, você entra na divina vontade para poder receber essa luz em nome de todos, por todos, que todos recebam essa luz. Você fica nesse âmbito, então, que todas as almas entendam que essa vida custou a vida, é a vida de Jesus que você está recebendo, que Ele deu. Ele morreu para te dar essa vida. Então, essa vida que você está recebendo, que você vai lá no confessionário e recebe, custou o sangue de Deus. Então, você medita na paixão de Jesus, o quanto Ele te ama, o quanto custou essa vida para você amar de volta e não querer ofender. O que faz a gente não querer ofender a Deus, o pecado é ofensa a Deus. O que faz a gente não querer ofender a Deus de jeito nenhum. Você não querer cometer no seu coração, você nunca ter a intenção de pecar. É o amor a Deus. E o amor que nasce nesse relacionamento, nesse conhecimento, nessa, nessa reflexão, na oração. Em conhecer Jesus, em conhecer o que Ele fez. Em ter a luz, em penetrar nessa luz, nas verdades. Se a gente conhece o que Deus fez, conhece Deus, entende quem é Ele, o quanto Ele te ama, você quer amar de volta e você nunca mais vai querer pecar. Nunca mais vai querer ofender esse que tanto te ama, que é seu pai. Nunca mais, não vai querer. E vai só alimentar essa vida que você recebeu. Não vai mais querer pecar, essa vida só vai ser alimentada e não vai ficar doente e não vai morrer de forma alguma. Só vai ser crescendo, se expandindo até chegar à fusão, a você não reconhecer mais quem você é. Só existe Deus. Só existe Deus, só Ele, só a vontade dEle. A você chegar, você se apaixona tanto por Deus e não quer ofender Ele de jeito nenhum, que você fala, eu não quero fazer nunca mais a minha vontade. Eu não quero nem fazer minha vontade nunca mais, nem nas coisas que eu acho que são boas, porque eu não sei de nada. Eu só, eu só quero o Senhor, eu só quero a sua vontade. Você vai chegando nesse grau de entendimento, né, de entrega a Deus, de falar, eu não quero mais fazer minha vontade, só a sua. Só a sua, Jesus, só a sua. E às vezes a gente chega nesse entendimento, nessa compreensão, nesse desejo de não querer nunca mais fazer nossa vontade, às vezes, lendo o livro da Santa Faustina, eu li o que a Santa Faustina, eu falei, eu também não quero, Jesus, eu não quero fazer minha vontade nunca mais, eu quero ser igualzinha a ela. E eu já vi outras pessoas falando isso também, que quando leu essa parte do Diário de Santa Faustina, falou a mesma coisa. Eu não quero também, Jesus, fazer minha vontade. Aí ele traz o livro do céu para você. Nossa, meu Deus, que graça. Então abre-se um caminho assim abre-se um caminho para a gente nunca mais querer pecar, nunca. E só é, alimentar essa vida. Assim como o pecado fere da morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes. E isto, mais ou menos, segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento. Então, vai operar de acordo com a disposição da alma, porque se a alma não está disposta, ela vai receber essa vida e vai continuar no outro dia pecando e volta. E vai ficar caindo, levanta. Uma hora ela pode cair e não levantar mais, né? Então, tem que alimentar, tem que ter essa disposição interior para poder amar a Deus, né? Corresponder a essa graça. E essa disposição vem com conhecimento. Se a gente não conhece, não vai entender nada. Não vai ter, se não tiver a luz, né? A verdade para entender. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas as graças. Amém, Fiat.